Como eu vou pregar esse domingo e o próximo sobre esse mesmo tema, eu não vou delongar, penso, o que eu planejei aqui hoje, para não ficar cansativo, já a hora avançou, mas nós vamos introduzir a exposição de Levítico, capítulo 4, eu quero convidar você a chegar, capítulo 4 e capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura, onde nós estamos agora concentrados sobre o tema do sacrifício expiatório. Nós vamos tentar entender o que é expiação, a palavra que ocorre também no texto, chamada propiciação, expiação, o que é um sacrifício expiatório, o que significa expiar, né? Então, nós vamos tentar encontrar esse conceito aplicado aqui como providência de Deus para o perdão de pecados, né? Por parte do povo de Israel, que estava ali próximo, né? Diante do tabernáculo, onde Deus estava fazendo a sua morada. Então, vamos observar o texto sagrado, nós vamos tentar entender. Mas antes nós vamos ler. É uma leitura um pouco extensa. Mas nós viemos aqui foi para ler a Escritura, não foi? Ela é melhor do que conversa de homem, não é não? Então, treine aí, nós vamos ler a Escritura. Nós viemos aqui para ouvir a voz de Deus. Então, quando ela é lida, nós entendemos que Deus está falando. Algumas coisas você não vai entender, por isso a pregação, para expor, explicar o que o texto... O que Deus está dizendo por meio desse texto? Vamos lá? Capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos, que foi citado aqui, mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. E aí agora nós vamos encontrar 4 divisões. A primeira, ele vai falar do sumo sacerdote, ou do sacerdote, vai falar dos homens que estão ali para servir, mediar esse trabalho. Talvez hoje, vamos pensar aí na categoria dos pastores, talvez uma analogia, uma aplicação. Bom, se for um sacerdote ungido, verso 3, pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e molará perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Então, se você lembra a imagem, né? Você entra no tabernáculo, você tem o altar, onde é feito o sacrifício, e na frente tem a bacia, onde eles lavavam as mãos, e na frente, então, o véu. E entrando nesse véu, o véu desenhado, cheio de querubins. Lembra dos querubins? Onde é que você viu os querubins no início da Bíblia? Onde é que você viu os querubins no início da Bíblia? Os querubins foi colocado aonde? No jardim, quando expulsou Adão e Eva, e o querubim lá com a espada, ninguém entra, ninguém tem acesso à presença de Deus. Ninguém pode acessar a Deus. E ali, então, o desenho no véu, né, na cortina, dos querubins, dizendo, ninguém entra, ninguém tem acesso a ele. Então, é diante dessa cortina que é aspergido, então, 7 vezes. Verso 7, também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar, do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. Na parte interior tem o altar de incenso, então, era aspergido nas pontas.
E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho de expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins tirá-los-á, como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, que já estudamos, né? E o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Tudo é queimado. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, leva-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. A outra divisão, aqui são os sacerdotes. Agora, verso 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará o novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor. Será imolado o novilho perante o Senhor, então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue, o aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu, e daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor, na tenda da congregação. Todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e queimará sobre o altar. Fará a este novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará. E o sacerdote, por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É a oferta pelo pecado da coletividade. Então, líderes e a coletividade, a comunidade, você tem essa oferta que envolve o novilho, que envolve esse novilho. Agora, terceira divisão. Quando um príncipe, um líder, pecar, por ignorância, fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou não se fizesse e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, o que ele faz? Trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode, e imolará no lugar onde se imola o holocausto, perante o Senhor. É a oferta pelo pecado. Então, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado, e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. O sangue derramado na base do altar. Toda a gordura de oferta queimar lá sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Terceira divisão, ou quarta. Se qualquer pessoa, qualquer indivíduo do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta, pelo pecado imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta, o porá sobre os chifres do altar, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. O sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará. Porá, e ele vai repetir o processo todinho, né? Verso 34, 35. Capítulo 5. Nós temos aqui uma mudança. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação,
sendo testemunha de um fato. E aqui agora a gente vai falar sobre pecado por omissão. Até aqui foi pecado por comissão. Você pecou. Agora é um pecado porque você viu algo errado, você deveria ter feito algo e você não fez. Sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto, besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil, ainda que ele fosse oculto e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente, com votos, juramentos, e lhe for oculto, e você o souber, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita, como oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses, preste atenção agora, como Deus pensa em cada um e deseja perdoar cada um. Providência foi estabelecida. Olha só. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 pombinhos, rolinhas, como oferta pelo pecado, ou outro como holocausto. Entregá-lo-ás ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado, e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue falo-á correr à base do altar. O sangue é pouco, É a oferta pelo pecado, Deus aceita. E do outro, fará holocausto, queimar, conforme estabelecido. Assim o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu, ele será perdoado. Porém, se suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta o quê? A 10ª parte de um efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima do incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-lo-á ao sacerdote, o sacerdote dela tomará um punhado como porção, memorial, queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por ele, fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas. Ele será perdoado. O restante será do sacerdote, como a oferta de manjares. E aí? O que uma leitura dessa lhe salta? Deus, irmãos, ele fez provisão para os nossos pecados. Nossos pecados perdoados, para que assim pudéssemos ter acesso à sua presença. Eu não sei se vai ser prático aqui, alguns slides, mas só para contextualizar algo que aconteceu esses últimos dias, muito debate, muitos comentários aí no contexto das mídias, por conta de algo que aconteceu na abertura das Olimpíadas. E é interessante um pouco dessa imagem, mas voltando um pouquinho para a imagem anterior, onde nós vamos encontrar essa relação que eu achei interessante do Luiz Saião. Ele escreveu um texto, eu achei belíssimo o texto que ele escreveu, trazendo para nós o desafio aqui de sermos o sal. Por que aqui não está? De ser o sal para salgar
e a nossa responsabilidade diante desse mundo, vivermos a santidade e nos preparar para agirmos diante de zombaria ou qualquer outra situação. Jesus, ele se encontra num cenário onde, mesmo que ele aguardasse ser torturado, Lucas 23, 34, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Estamos falando sobre o pecado por ignorância, não é? Jesus, ele faz uma declaração de perdão àqueles que querem tanto o seu mal. E aí o Luiz Saião, ele escreve um texto dizendo: quem imaginaria, nesse mundo mau, ansioso, angustiado e irado, a paz suave do rabino da Galileia sempre incomodou. A zombaria é o grito desesperado de almas transtornadas que não sabem o que fazem. Há um desejo incontrolável de ofender. O texto de Mateus 10, 22 diz: os homens que prenderam Jesus zombavam dele, o feriam, vendando-lhes os olhos, perguntava: profetiza quem foi que te bateu? E blasfemando, diziam muitas outras coisas contra ele. A ofensa parece aqui um narcótico da alma ferida e irada. Mas o mestre já tinha avisado aos seus: eu e tanto vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. E é interessante, meus irmãos, esse contexto que a gente tem visto, né? Então, a próxima cena, que foi uma cena que foi associada como sendo uma paródia que eles, então, estavam apontando. Hoje de tarde, eu fui dar uma olhada nessa informação e o responsável pela programação, ele respondeu assim, abre aspas: acho que ficou bem claro. Tem Dionísio, que chega nessa mesa, ele está lá porque é Deus da festa, Deus do vinho, e pai de Secana, deusa aparentada aí ao rio. A ideia era simples: ter um grande festival pagão, ligado aos deuses do Olimpo, Olimpíadas, né? Afirmou o diretor artístico da cerimônia de abertura durante a coletiva que foi realizada nesse sábado, dia 27. Para os organizadores, a ideia era misturar referências acadêmicas, eruditas, com as pinturas, junto ali, aquele contexto novo, agora cultural, cultura pop, né? E aí vem os outros personagens ilustrando, alguns dizem aí os apóstolos, mas, na verdade, ele diz que não foi feito nada para insultar ou ofender os cristãos. Pelo menos ele menciona e pede a sua desculpa. Ele diz: eu queria levar a mensagem de integração e não dividir as pessoas. Eu queria levar uma mensagem de integração, visto que as Olimpíadas têm essa mensagem, né? As nações confraternizar. Mas, meus irmãos, o que de fato integra as pessoas, né? O que faz com que as pessoas sejam integradas, não com essas cenas e nem com aquilo que a humanidade, a sociedade pode produzir? No centro do livro de Levítico, nós temos falado que nós temos a mensagem central que diz respeito a perdão. O que integra as pessoas, novamente com Deus, o que integra as pessoas consigo mesma, porque nós estamos alienados de nós mesmos. Quantos das pessoas hoje não sabem o que são? Um bom grupo de pessoas nem tem identidade mais. Não sabem o que são, por que estão aqui. Não sabem se relacionar. Elas vivem essa crise de identidade. Alienadas de si mesmo, alienadas de Deus e dos outros. Me parece ser essa condição fatal e final da humanidade, se não encontrar o perdão oferecido por Cristo Jesus. Jesus afirmou que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós estamos aqui
como crentes, receptores dessa mesma graça, desse mesmo perdão, para conceder a essa humanidade tão carente e corrupta uma justiça cheia de boas obras, bem além dos atos religiosos. Jesus disse: se a nossa justiça não exceder aos dos fariseus, a gente não vai entrar no reino dos céus. Nós precisamos considerar, meus irmãos, o tema da realidade que nos circunda, de um mundo em pecado, e embora a gente não goste de falar, como a gente não gosta de falar da morte, a morte ela é real, ela vai chegar para todos nós. Da mesma forma, o pecado, ele é presente, e Deus não só deseja libertar um povo do caos, da desordem, da escravidão corporal, como foi o povo no Egito. Deus deseja também trazer ordem, onde o domínio do pecado impera. E Deus, então, está muito preocupado com a santidade, o modo de vida, o estilo de vida desse povo. Deus está interessado em trazer a cura. E o princípio aqui de expiação vicária, essa ideia de substituição por meio dos sacrifícios, engloba, meus irmãos, cada aspecto da vida. E Deus tem intenção aqui de fornecer provisão para as impurezas morais, como também as impurezas cerimoniais. É o que nós vamos aprender neste livro. O que está na superfície aqui da leitura, e foi bastante repetida ao final de cada sessão, é a ideia do perdão. O perdão sempre de graça. O perdão sempre oferecido como um dom, um presente. Mas o fato de ser de graça, o perdão nunca foi barato. Envolve sempre a entrega de uma vida em lugar de outra. Envolve esse benefício que está disponível, mas ele só pode ser apropriado por meio da fé. O israelita, ele precisava crer que aquele ato, de fato, conferia o perdão, o cancelamento do seu pecado. Então, nós queremos considerar, meus irmãos, nessa noite, a provisão de Deus. O que Deus fez para resolver o problema do nosso pecado. Lembra? O slide, na sequência, é para ali, né, que aponta? Essa frase interessante aí do Ferguson: nenhum sacrifício que oferecêssemos poderia ser adequado para expiar o pecado, é isso que está por detrás de todo esse movimento e interesse de Deus em especificar cada uma dessas regras, dessas leis. Mas o próximo slide, me ajuda aí quem está na projeção, vai fazer esse lembrete. Veja como você que já teve o encontro com Jesus. Em primeiro lugar, a consagração, a entrega total. É simbólico aqui como aquele dia em que você ouviu o Evangelho, ouviu a verdade e você se entregou, certo? E aí nós temos, então, essa dedicação total a Deus, baseado no sacrifício chamado holocausto, que nós vimos no capítulo 1. Depois nós movimentamos a vida em torno do prazer da comunhão, vivendo a paz, celebrando a paz que temos com Deus e a paz que nós temos uns com os outros. Mesmo que eu já tivesse esse encontro transformador, essa dedicação no altar, nós estamos num mundo sujo, estamos num mundo contaminado. Não só o mundo lá fora, mas aqui dentro, embora o princípio da nova vida já irrompeu, eu ainda tenho uma carne que pende, e aí a ordem no Novo Testamento, Paulo principalmente, de mortificar essa carne. Então eu tenho uma luta interna, onde o Espírito Santo mortifica, e aqui fica o lembrete: você não vence o pecado, tá? O que você produz é chamado de obra da carne, Gálatas 5. Obras da carne é você que produz. E tem uma lista lá.
é realização sua e minha. Mas aquilo que tanto nós queremos ver na nossa vida e na vida uns dos outros, como amor, paz, alegria, é uma realidade de relação com Deus. Com Deus, o amor, plenitude da alegria, da paz. Aquilo que você tanto quer, na sequência diz o que lá? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A gente pulou aí, não foi uns dois? Bondade, fidelidade, né? Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas boas aí, o texto claramente diz que é obra de quem? É fruto do Espírito. Você não produz. Essa produção é de particular responsabilidade do Espírito. Então, mortificar o nosso pecado é uma ação do Espírito. É o Espírito que mortifica a carne, e não é você. Talvez a razão de você ser sempre um derrotado. Você quer fazer uso da sua força, da sua sabedoria, e você não busca na fonte. Como a energia desse prédio está passando aqui pela rede, e tomadas foram disponibilizadas, e eu preciso então, para ligar o aparelho, conectar na tomada, para receber a força, a energia, e então funcionar isso que eu quero que funcione. Nós sabemos onde que passa o poder de Deus, mas nem sempre eu estou disponível para me conectar. O meu movimento em relação a lidar com o pecado, meus irmãos, passa por esse entendimento geral que eu estou aqui trabalhando. Então, nós precisamos depositar nossos afetos, depositar a nossa alegria, ter a experiência da paz que só é possível em Cristo Jesus, e assim experimentar os deleites contínuos dos muitos privilégios que Jesus Cristo já nos dá hoje. Como lidar com o pecado? A Escritura estabelece como lidar com o pecado. E o que nós estamos lendo aqui de Levítico 4, Levítico 5, até o verso 13, trata, meus irmãos, de pecados. Ele chama aqui de pecados por ignorância, pecados que eu não tinha intenção, eu não premeditei. Mas mesmo que eu não premeditei, que eu não elaborei, que eu não planejei, que eu não calculei, Deus diz que eu sou culpado. Sou culpado. Não interessa a sua ignorância. Aqui, ignorância não é porque você não sabia do princípio. Você não sabia da lei. Tem uma lei estabelecida. Deus comunica conosco por meio da sua consciência. Você sabe que pecou. Você sabe que está pecando. Deus colocou em cada um de nós uma consciência que nos acusa. E nós sabemos que aquilo é errado. Em todas as culturas, em todas as sociedades, os padrões de Deus estão dentro do homem. Paulo vai dizer isso no capítulo 1 de Romanos. Deus inseriu neles. Embora nós não tenhamos, e boa parte ainda das nações hoje do mundo não tem a Escritura, a revelação especial, mesmo assim, essa ignorância não tira deles a culpa. Então, meus irmãos, nós estamos pensando aqui nesse pecado contra Deus. Depois nós vamos falar no capítulo 5, do verso 14, entrando um pouquinho aí no capítulo 6, da outra classificação, que é o pecado agora que envolve o próximo. O meu pecado contra o meu próximo. E aí é outro assunto. Mas vamos pensar aqui no meu pecado contra Deus. O ponto culminante aqui da graça de Deus na vida da nação ocorria nesse dia especial, dia da expiação, que nós vamos chegar lá no capítulo 16. Mas aqui nós já temos as ofertas expiatórias, onde Deus estabelece um meio apropriado de buscar o perdão de Deus. Ora, você pecou, e aí faz o quê?
Deus estabeleceu um meio apropriado para você ser perdoado. Então, embora você dedicou a sua vida, consagrou a sua vida a Deus, você quer viver no altar para o agrado dele, isso não elimina a possibilidade real, verdadeira, de nós pecarmos. Pecamos. É só levantar de manhã. Nosso coração vai para onde? Nossos pensamentos vão para onde? As nossas vontades, o nosso olhar, a nossa mão, o nosso corpo. Nós pecamos com tudo o que somos. O nosso problema, meu querido, não é necessariamente o pecado que praticamos. O problema nosso é a nossa natureza. Nós somos pecadores. A nossa natureza é pecaminosa. Está aqui dentro. Não há como resolver esse problema interno. E Deus, sabendo disso, Ele propôs uma solução. Propiciação. Expiação. Essa oferta pelo pecado, a palavra pecado aqui pode ser traduzida, tem várias palavras usadas na Bíblia, mas aqui é a palavra que alguns dizem que tem a ver com o alvo errado. Você deveria acertar no alvo da glória de Deus, do amor a Deus, e você erra. Você deveria amar a Deus de todo o coração, como foi falado aqui. Você deveria ter prazer na sua lei. E se você tivesse, e se você obedecesse todos os mandamentos, você seria salvo. O problema é que ninguém obedece. Se errar num ponto, se torna culpado de todos. Deveríamos acertar no centro, Deus, sua glória, o amor supremo a Ele, mas nós não conseguimos. Então, para esse erro, nós temos aqui uma provisão. Deus, então, providencia uma maneira de cancelar esse pecado, de cobrir esse pecado, de pacificar, propiciar e pacificar essa ira de um Deus irado contra o nosso pecado. Sim, meus irmãos, Deus está irado, Ele se ira contra o nosso pecado. Nós temos um Deus irado contra nós, um Deus que é contra nós. Isso não lhe espanta? Deus é contra você, pecador. E embora nesse tempo você esteja gozando de privilégios e da sua misericórdia, Deus vai julgar cada um dos pecadores. Esse lugar de tormento eterno existe. Jesus foi quem mais falou nos evangelhos sobre o inferno, sobre esse lugar de tormento, onde tem um verme que não morre, sofrimento eterno, sim, para aqueles que não aceitarem, não reconhecerem, não se dobrarem diante da oferta que o próprio Deus estabeleceu. O pecador deveria se espantar, só que o pecador brinca hoje, como foi mencionado aqui nas mídias, aí, pelo menos uma das interpretações, embora o responsável disse que não teve essa intenção. Mas nós sabemos que estamos diante de uma agenda progressista, em que não é agora, sempre nos últimos anos, os símbolos da fé têm sido motivo de zombaria em eventos públicos, carnavais e por aí vai. As pessoas não têm mais o temor de Deus, desdenham dele, brincam com ele, tiram onda dele. Essas pessoas não têm ideia do que é o pecado. Pelo menos passa essa ideia, né? Então eu quero considerar, meus irmãos, quando alguém pecar por ignorância, Deus já no passado providenciava uma forma dessa pessoa culpada ela receber o perdão e essa tratativa. Então, eu quero
mostrar como que a Escritura claramente trabalha isso, desde o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento, principalmente Romanos capítulo 3, 23, 24, 25, são versículos importantíssimos, onde nós vamos ver a palavra expiação acontecer lá, ou propiciação, expiar. Algumas versões também trabalham a ideia de propiciar. Mas a provisão de Deus para o perdão é estabelecida porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. A oferta pelo pecado revela o processo de restauração do relacionamento com Deus. O não reconhecimento da lei de Deus não te livra da penalidade da lei. O pecado que você não tem conhecimento, meus irmãos, tem provisão e tem perdão. Talvez essa seja a frase que mais deve espantar a mim e a você. O nosso pecado, o pecado feito por ignorância, o pecado que você cometeu sem a intenção, que você não premeditou, que você não orquestrou, não planejou, esse pecado, até esse pecado, tem provisão, tem perdão. Essa é a tônica da leitura que nós acabamos de fazer. E eu quero aproveitar aqui, já e fazer esse movimento para Romanos, que é um texto que você deve riscar aí, deve chamar a sua atenção, capítulo 3. Deixa marcado, porque aqui nós temos esse conceito, que talvez é o único que a gente vai trabalhar hoje. Essa pergunta é importante: como é que Deus propicia? Porque a palavra propiciação, conforme está aqui no verso 25, verso 23, todos pecaram, carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos pegar aqui a palavra que aparece aqui, propiciação. O que é propiciar? Propiciar significa Deus tornar propício ao pecador. Propiciar, tornar favorável. Antes ele era o quê? Inimigo, estava irado. Vai condenar você, miserável. Ele vai condenar, ele ama a sua glória. Ele ama a sua santidade. Ele não tolera o mal, ele vai tratar todos os pecados, inclusive você que tem por natureza o pecado impregnado aí, que não tem quem tire. Deus está irado, ele defende e protege o que ele ama, a sua glória, a sua santidade. Então ele é contra, mas propiciar é que agora Deus se torna favorável, propício ao pecador. Mas a palavra que também é traduzida em outras versões, usa aqui a ideia de expiação, que aparece no texto de Levítico, capítulo 4. Então o sacerdote vai expiar e então será perdoado. Expiar já traz a ideia de cancelamento do pecado. O sujeito aqui não é Deus, o sujeito aqui do movimento da ação é o pecado. Expiar tem a ver com o pecado é cancelado. Propiciar, Deus, ele se torna inclinado, favorável ao pecador. Isso era muito comum nas culturas antigas, mas o que deve nos chamar a atenção, meus irmãos, e que o texto está dizendo é que é Deus quem faz a propiciação. Em Levítico é o adorador que vai e leva o animal. É o adorador que faz esse movimento. Aqui o texto está dizendo que é Deus que está fazendo. Deus, ele faz esse movimento de propiciar a si mesmo. Como que Deus vai propiciar a si mesmo? É o próprio Deus que leva o cordeiro. Para que ele desvie a ira de sobre você. Porque ele ama o mundo e amou a você, ele entrega o seu filho
Ele mesmo faz o movimento de propiciar. Em vez de você, Ele faz o movimento de tornar propício a você, por meio da entrega que Ele faz do seu próprio Filho. Em vez de você, devoto, fazer esse movimento, o próprio Deus propicia a si mesmo para cancelar o seu pecado. Você entende a profundidade disso? Levítico, capítulo 4 e 5, está nos falando exatamente disso que aconteceria na plenitude dos tempos. Não o adorador, não o israelita, não esse alguém devoto que vai fazer um sacrifício, pegar esse animal, ele mesmo, botar a mão na cabeça, ele mesmo deveria cortar o pescoço desse animal, e o sacerdote se aproximava para tomar o sangue e fazer todo aquele movimento que nós lemos. Dentro dessa perspectiva, o reconhecimento pelo pecado, substituição, expiação, restauração da comunhão, estão envolvidos na maneira como nós devemos lidar com o nosso pecado, irmãos. Eu quero deixar esse conceito e eu quero fazer algumas implicações à luz dessa verdade. Meus irmãos, não existe ganho nenhum no pecado que você insiste em continuar praticando. Mesmo sabendo do mal, nós precisamos lembrar sempre do efeito rebote que o pecado traz sobre as nossas próprias vidas, porque quando nós estamos pecando, nós não temos ideia das consequências, nós achamos que nunca vai ser descoberto, que eu nunca vou ter prejuízo, que eu não vou sofrer, que as consequências não vão chegar sobre mim. Na Escritura nós temos alguns personagens que desconsideraram que o pecado não traz nenhum benefício, nós não ganhamos nada com ele, o pecado nos acaba, nos mata. A consciência que deveria nos acusar, ela, infelizmente, ela é sabotada, ela é embotada. E a consciência de muitos não tem mais a percepção de que estão ofendendo a Deus. O pecado gangrena a consciência, cega os olhos, amordaça a voz divina, você não escuta. Fica um abestalhado, como diz o matuto aqui da nossa terra. Doido, leso, sem juízo, fora de si. O pecado faz isso com a gente. Meus queridos irmãos, Adão, ele pecou por omissão. Ele sabia que o que estava sendo feito por meio da sua esposa era errado. Ele não imaginava as consequências que viriam sobre ele. Você lembra de Caim? A sua oferta, o exercício da sua adoração revela um coração orgulhoso, invejoso, raivoso. Pois é, no contexto da adoração, o cara vai levar uma oferta. E por meio dessa oferta, porque não é aceita, o cara revela quem ele é. Invejoso, orgulhoso, cheio de ira. Na verdade, ele é um adorador de si mesmo. Ele não adora Deus. Ele não quer seguir os preceitos de Deus, a maneira como se deve chegar diante dele, o que Deus aceita. E ele nem está ligando para as consequências que vêm cair na cabeça dele, porque o pecado nos engana e o efeito rebote vem, mesmo que você não tenha consciência, mesmo que não fora premeditado. Você lembra de Geazi, 2 Reis, capítulo 5? Aquela cura, e o profeta nada cobrou. E depois ele foi lá, recebeu
o valor, a prata, revelando um coração cheio de cobiça. Recebeu a oferta pela cura. Ele terminou cheio de lepra. Omitiu, né, do profeta. Não recebi nada não, escondeu. Você lembra de outro que também teve um problema sério, não só sobre ele, mas sobre toda a nação de Israel? Lembra de Acã? Contaminou toda a congregação por causa da sua cobiça, do furto, da sua mentira. Pecado tem efeito rebote. Você não tem ideia das consequências drásticas que vai cair sobre você, mesmo você perdoado, mesmo você já salvo. Deus perdoa, mas as consequências, algumas delas, vão permanecer até você morrer. Não brigue com o pecado. Lide com o pecado, considerando que você não tem ganho nenhum com ele. Portanto, quando você peca, e mesmo que você não pecou de modo premeditado, o texto diz, quando você foi alertado, quando lhe chamaram a atenção, quando você tomou consciência, leve a oferta. Tem remédio, tem cura, tem perdão. E é isso que o texto vai nos apresentar, irmãos. E a gente vai continuar falando sobre esse grande desafio de nos apresentar diante de Deus. O pecado que você não tem conhecimento, tem provisão, tem perdão de Deus para ele. Eu quero avançar aqui e deixar algumas considerações do texto, propriamente, para a semana que vem. Eu quero terminar, por conta do horário, deixando aqui uns conselhos para você pensar como lidar com o seu pecado, pensando nesse primeiro aspecto de que o pecado ele tem um efeito rebote. Primeiro, lute com o poder de Deus. Lute com o poder de Deus. A ilustração que eu dei da energia, que está disponível pela empresa, você não consegue gerar energia. Hoje a gente consegue pelas placas solar, né, de modo particular em casa, mas de modo geral a energia eu não consigo produzir, nem você. Nossa responsabilidade é encontrar onde que ela está passando, onde é que o poder de Deus passa, gente. Você percebe que a sua caída com o pecado tem a ver quando você se distancia disso aqui? A primeira Bíblia que eu ganhei em 91. Meu discipulador escreveu bem grande. Esse livro te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. Todas as vezes que você se enrolou com o pecado e não vive a santidade para o Deus Santo, é porque você se afastou desse livro, se afastou dessas verdades, se afastou do ambiente onde essa palavra é central, se afastou da comunidade, do cultuar, do congregar, se afastou da piedade, da sua oração, da sua entrega, da sua devoção diante de Deus. Você não poderá vencer o seu pecado, lidar com o seu pecado por si só. Lute com o poder de Deus. Segundo, pratique a confissão. Pratique a confissão. Todo o movimento que Levítico está nos apresentando, com esses gestos de levar um animal, é uma prática, né, um exercício constante de confissão. Lembra do trabalho que é? Naquele contexto, o que eles tinham eram animais, mas não eram muitos. Cada família criava o seu animal. E alguns desses animais, certamente, de estimação. Alguns deles foi cuidado desde pequeno. De repente, você tem que conduzir aquele animal. Você mesmo mata o animal. Você põe a mão, confessa o seu pecado. Confissão de pecados. Deve ser um exercício constante na nossa vida. O salmo que foi lido, o Salmo 51, fala disso. O Salmo 31 também fala disso. Confessei-te o meu pecado. Eu estava ficando até doente. É interessante. A falta de confissão traz doença, viu? Leia lá o texto lá, a situação do camarada. Às vezes a gente está querendo fazer cura
com remédio e com tantas outras coisas. Veja lá, Salmo 31. E você está precisando de confissão. Você está precisando de confissão. 32, melhor dizendo. Verso 3, 32, 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Gemidos todo dia. O corpo dói. Pesava dia e noite sobre mim. O meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha a linguagem, olha a figura, o desenho de uma pessoa enferma, doente. Mas aí, verso 5, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas não atingirão, tu és o meu esconderijo, tu me preserva da tribulação, me cerca de alegres cantos de livramento. Confissão. Busque renovamente. Lembra do movimento que Paulo nos dá sobre como viver a vida cristã? Despojar, renovar a mente e revestir. Despojar, renovar a mente e revestir. Sempre despojar, tirar a velha roupa, o velho padrão comportamental, o velho modo de pensar. Tem que tirar. Tem que renovar a mente. Renovar a mente envolve palavra, escritura, intimidade com Deus. Você renova a mente para você poder, então, ter uma vida justa, reta diante dele. Aprecie a graça de Deus. Veja do amor que cantamos aqui, quebrantado, esse amor grande que transforma a vida de um pecador. Sim, a experiência do amor de Deus, do quão grande Ele foi gracioso conosco. Faça parte de uma comunidade que você é exortado, que você se coloca na condição de prestar conta da sua vida e permitir que pessoas exortem você, que pessoas confrontem você, que observe a sua caminhada de perto. Hoje à noite não dá para falar com todo mundo, a gente tem uma superficialidade aí nas relações, essa comunhão de pé de mesa ou pé de cantina, não é o suficiente para a gente conhecer profundamente uns aos outros. Viva a comunidade da fé e permita que irmãos te conheçam, para dizer os erros que você precisa deixar. Lembre-se, você tem uma nuca, você não consegue olhar a sua própria nuca. Lembre-se dos pontos cegos. Você está olhando sempre para a sua vida. Não, está fazendo tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Aí você olha para os retrovisores, a ilustração de um carro. Só que os retrovisores não dá para ver tudo. Tem ponto cego. Recentemente fui dar uma ré. Eu olhei, juro, eu olhei para os 3 retrovisores. Mas eu bati. Um ponto cego. Prejuízo de R$1.000 e poucos. Um mês depois, nessa rotatória bendita aqui, juro, ponto cego, eu não vi aquela moto. Mas os meninos dentro do carro, atrás, viram e gritaram, mas eu não vi. E aí eu quase arrebento o cara da moto. Ponto cego. Eu não enxergo tudo. Permita que pessoas que estão enxergando denuncie o seu pecado, exorte, confronte você e tenha um coração humilde para aceitar. Para que o processo de santificação ocorra, mesmo que seja doído. Escute a verdade de Deus, o bálsamo, para tratar a sua vida interior e conduzir você no processo de santificação. Uma vida santa para um Deus santo é o que nós queremos dar a Ele. Saia daqui com esses conselhos. Continue pensando sobre o tema de Levítico. Semana que vem nós vamos continuar como lidar com o pecado. Hoje é lidar com o pecado porque o pecado tem efeito rebote, tem consequências drásticas. E Deus gracioso está para nos perdoar sempre, sempre, sempre e sempre. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Sempre você pecou,
tem remédio, tem providência. Deus deseja restabelecer a comunhão com você. Não esquece disso. Vamos ficar de pé para a gente orar e cantar a última canção. A última canção nos lembra, meus irmãos, que fomos redimidos. Redenção inclui propiciação. Deus se tornou favorável a você. A redenção que experimentamos envolve expiação. Expiação é que Deus cancelou o seu pecado, a ofensa do seu pecado. Você tem por certo que o Deus que nos resgatou, que nos redimiu, é o Deus que está favoravelmente inclinado a sempre perdoar você. Não fique no pecado, não se grude a ele, não fique enamorado, lide com o seu pecado de modo sério, tem efeito rebote, tem consequências drásticas. Deus, o Deus perdoador, quer tratar a sua vida, quer fazer de você alguém moralmente responsável diante das leis dele. Ele deseja conduzir você à alegria de viver a salvação e a santidade. Vamos terminar cantando. Deus, obrigado pelas verdades aqui cantadas, faladas, os desafios, os encorajamentos. Agradecemos, ó Deus, pela mensagem cujo centro, mais uma vez, ecoa, ó Deus, a sua providência em perdoar o pecador. O Senhor nos convida para esse banquete de perdão sempre. Alguém disse que o Evangelho é um banquete que sempre está convidando, venha banquetear, venha. E nessa noite, mais uma vez, Senhor, nós clamamos, se há alguém entre nós que ainda não crê em Cristo Jesus, o convite do Evangelho continua, venha, tem perdão, não importa, todos os seus pecados, todos podem ser cancelados. Deus pode se tornar favorável a você, Ele pode cancelar os seus pecados, tornar você alguém santo diante dEle, por causa de Jesus. Se hoje você entendeu essa verdade e deseja falar conosco, dizer que deseja fazer parte dessa família de Deus, povo de Deus, um povo santo, você deseja fazer parte do povo santo para o Deus santo, converse conosco, não saia daqui sem tomar essa decisão. Senhor, tua palavra é abençoadora, então nós pedimos que a tua graça, o amor do Deus Pai e o Espírito Santo santificador continue com a tua igreja hoje e sempre. Amém e amém.